Mais um podcast que dá X Level Sales. Do nosso lado, na minha frente, eu tenho meu grande sócio e CEO, Luca Freitas, o cara do High Ticket. E hoje a gente tá com uma convidada extremamente especial aqui dentro. A única closer mulher que me treinou e se provou no mercado lá de fora, vendendo na gringa, senhorita Júlia Bastos. Hoje toca algumas das operações mais relevantes de high tickets do país, nessa parte de liderança e gestão comercial. Então esse vai ser um podcast muito massa. Eu sugiro que vocês peguem seus papéis, peguem suas canetas e confiram com a gente, não é? Vambora. É basicamente mais um podcast da Next Level Sales. A gente vai falar bastante sobre liderança comercial aqui hoje, vendas de ticket alto, todos os desafios que a gente vive na liderança. Afinal, a gente tem uma empresa, né, de Uhum. implementação comercial high ticket. Então, todos os desafios ligados a pessoas, processos, ferramentas, a gente vai falar aqui hoje. E a gente trouxe a Júlia, né? A Júlia tem bastante experiência como head comercial, já foi closer lá fora também, e vai ajudar a gente a resolver alguns dos problemas que muitos empresários enfrentam. Não é isso mesmo, Júlia? Isso aí. Vamos falar sobre liderança e gestão comercial para mostrar para esse povo como é que faz outras pessoas performarem, que eu acho que é o maior desafio de todo empresário. É isso aí. Então, para a gente poder começar, vamos falar sobre quais são os principais desafios que líderes de venda e times de venda têm no geral, assim. O que vocês acham que, tipo assim, colocar esse desafio aqui é o mais normal e que faz os donos de negócio perderem muito dinheiro? Eu acredito que você cuidar de si. Quando você é closer, quando você é só um closer, você é responsável pelo seu tempo. Você é responsável pela sua agenda, pela sua performance, pelo quanto você entrega, por você preencher o CRM, por você fazer os follow-ups nos clientes. Você é responsável só por isso. Quando você é líder de vendas, quando você gerencia um time comercial, você é responsável pelo tempo do outro, pela performance do outro, pela agenda do outro. Se a gente já cuidar de nós mesmos e fazer a gente performar, comer direito, ir na academia, fazer o nosso trabalho bem feito já é difícil, fazer outras pessoas fazerem o trabalho delas bem feito é mais difícil ainda. Eu Hum. acredito que o trabalho de toda liderança é fazer as outras pessoas performarem, e esse é o maior desafio, pelo menos é o que eu enfrento todos os dias e que eu já enfrentei com muitas equipes. Eu não sei se é o mesmo desafio que vocês passam na empresa de vocês. Completamente o mesmo desafio. E fala um pouco E desse, complementando o que ela falou, fala um pouco da sua experiência, tipo assim, porque hoje você é closer full time, né? Então assim, eu e o Gabriel somos sócios, ele é um closer full time, ele tá nessa cadeira, eu fico mais na cadeira de, sei lá, empresário, CEO ali. E aí, o Gabriel tem hoje duas pessoas debaixo dele, né? Tem um a Rose. pré-vendedor, que é o Matheus, e a Rose, que é social seller barra, enfim, SDR ali. Como é que é, assim, esse negócio, tipo assim, de você ter que fazer acontecer como closer, mas também agora nesse papel de direcionar eles e acompanhar eles? Então Quais são os vamos lá, principais né? desafios? Tipo, por exemplo, no meu caso, eu me considero mais como um closer específico da empresa nossa do que necessariamente um gerente. Agora que, pô, tô tendo que me desenvolver e tal nesse perfil de habilidade. A dificuldade é, tipo, fazer eles executarem um bom processo e me entregarem as melhores leads qualificadas. Esse é o grande desafio. Mas não só o desafio de seguir o processo, mas eu vejo que o desafio muito mental, porque a gente tem que cuidar da rotina, né? Tipo, fazer as Uhum, coisas, levantar todo dia ali, executar do jeito que precisa fazer, mas cuidar da cabeça deles quando as coisas não estão indo bem. uhum, Principalmente pro SDR, que você tem que ficar martelando em termos de estrutura de qualificação. Então, qualquer erro para eles é um grande problema, o que faz com que as próximas ligações não sejam tão boas. Você tem que descer ali, cuidar da mente deles, para eles voltarem a executar de novo e te entregar os leads mais qualificados. Porque qualquer desafio que eles tiverem ali, entregar um bom lead, na ponta, lá na parte da conversão, a gente vai ter um desafio ainda maior. E aí é uma grande pergunta que eu tenho para você. Eu tô aprendendo a me tornar um líder agora. Eu sempre fui closer o tempo inteiro. E eu gosto mais dessa cadeira do que necessariamente ser um líder. uhum. Legal isso, né? Como é que você faz pra lidar exatamente com a mentalidade das pessoas quando elas não estão performando e conseguir voltar elas pro eixo pra elas voltarem a performar de novo? Principalmente pros closers quando estão tendo uma bad em vendas. Eu vou te responder com outra pergunta. Você sendo closer, como é que você lida com o período de baixa nas vendas? Mantendo a minha cabeça cada vez mais tranquila, olhando pro processo e principalmente revisitando as minhas vitórias passadas. Uhum, Porque a mentalidade é tudo, principalmente em vendas, né? Se sim. você tiver com qualquer sentimento, frustração, falta de confiança, medo ou apegado, Uhum, isso vai sair dentro da sua voz. E sim. isso passa pro cliente. Tipo, energia ali você principalmente não vai fechar. Uhum, E uma vez que quando eu passo por esse tipo de baixa, é assim que eu lido. uhum. Ficando tranquilo, olhando quais os meses que eu já performei muito bem, momentos que eu já performei muito bem, naturalmente eu vou voltando e de repente, pô, eu desponto de novo, né? Por exemplo, no Uhum, último mês eu vim de uma baixa dessa forma.
Pô, hoje é dia 7, aí a gente já tá espancando, não é, Luquinha? Então, agora, tipo, espiral positiva, pô, vendendo pra caramba, pau quebrando. Uhum. Então, é assim que eu lido com os meus momentos de baixo. Olha, Uhum. passado, foco no processo, naturalmente eu vou voltando com as pequenas vitórias de novo, depois eu tô voando. É sempre assim que eu lido. E demorou quanto tempo pra você chegar nesse nível de entendimento como closer? Praticamente 1 ano. 1 ano. É, E tem quanto tempo que você já trabalha com vendas? 3 anos. Desde 3 agora. anos. Então demorou pelo menos 1 ano pra você chegar nesse nível. Pra poder ter essa cabeça, né? Se Pra você. acontecer isso, Exato. faça isso. Pra você ter essa cabeça. Seus colaboradores, tem quanto tempo que eles trabalham com o que eles trabalham, que eles estão na empresa? No máximo 1 ano. No máximo 1 ano. No máximo 1 ano. Tem como você cobrar dos seus colaboradores o mesmo entendimento que você tem trabalhando com isso todos os dias, ainda mais sendo sócio da X-Level, enfrentando o nível de pressão que você enfrenta? Não, porque eles não passaram pela jornada que eu passei, né? E aí eu Exato. tenho que levar pra eles essa consciência. Exato. Tipo, fazer eles pensarem da mesma forma que eu. Eu acho que não é nem fazer eles pensarem da mesma forma que você, porque eles são pessoas diferentes. Você Sim. nunca lidera duas pessoas do mesmo jeito. Você tem que desenvolver o colaborador para ele desenvolver a inteligência emocional dele. Não é para ele pensar como você ou ser um segundo Gabriel. Ele tem que ser a melhor versão dele. Para ele ser a Total. melhor versão dele, ele precisa primeiro entender que ele tem uma liderança que ele pode recorrer, que ele está seguro quando acontecer alguma coisa de errado. E que ele tem que entender também o nível de responsabilidade que exige um cargo de venda. É um cargo de performance. No final do dia, a gente está trabalhando com número. Se chegar um determinado momento ele parar de entregar resultado, ele vai ser substituído. Ele tem que saber disso. Só que ele tem que entender que você, como liderança, quando ele parar de performar, você tem um plano A, um plano B e um plano C para poder ajudar ele a voltar a performar, para ele entender que tem alguém ali para segurar minha mão quando eu estiver tropeçando. E Ele aí tem que que ter esse vem. entendimento. E aí que vem talvez o ponto de mais confiança ali pra pessoa conseguir se abrir, né? Exato. É por isso que você fala dessa estrutura de planos pra que ele consiga performar. Teve uma vez que você me falou algo pra poder demitir as pessoas que não estão entregando, que antes de você simplesmente ir lá e cortar, você tinha uma sequência de, se eu não me engano, eu acho que era 3 ou 4 planos antes de fazer isso. Como é que funciona essa estrutura, tipo, antes de cortar uma pessoa da equipe, tipo, de forma direta? Eu chamo de plano de melhoramento de performance. Uhum, Lá fora, numa das empresas que eu trabalhei, eles chamavam de Performance Improvement Plan. Então, uhum, plano de melhoramento de performance traduzido sim. de forma direta. Como é que funciona esse plano? Vamos imaginar que eu sou uma closer inbound, que eu recebo calls. Uhum, Se eu sou uma closer inbound, lá na Seventh Level, por exemplo, eles gastavam $200 a call agendada. Ou seja, eles não vão colocar para fechar uma call inbound para um closer que é ruim, ou um closer que não está fechando. Se em determinado momento esse closer para de fechar, o que acontece? Eles tiram essa pessoa do inbound, porque eles não vão gastar $200 com uma pessoa que não vai fechar, e deixa essa pessoa na parte de prospecção. Então, o que eu faço geralmente quando eu vejo que depois de 1, 2 semanas eu tenho um closer que ele não está performando? Eu tiro esse closer das calls agendadas automaticamente, com exceção, obviamente, se ele for um top performer, ou se for, por exemplo, uma operação muito arriscada, com uma demanda muito alta de calls, aí eu não tiro, depende muito da variável. Mas se eu tiver outras pessoas no time que estão entregando e essa pessoa não está entregando resultado, eu vou tirar essa pessoa por quê? Eu tiro a pressão dela de ter que sim. entregar resultado, para ela dar um passo para trás, para ela poder reorganizar o emocional e o mental dela. Reorganizou o mental e o emocional? Então vamos traçar um plano de dados. Eu vou olhar para dados, eu vou olhar para fatos. Vamos analisar pelo menos umas 5 calls suas para entender o padrão. Teve alguma coisa que você mudou no script? Teve alguma coisa na sua forma de conduzir que está diferente? Aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal que está interferindo a sua performance? Entendendo isso, beleza, vamos traçar um plano de melhoramento de performance, que envolve em esse lead, ele voltar a estudar vendas, a parte que ele não está conseguindo performar. Então, por exemplo, se for contorno de objeção, vamos fazer Objeção. exatamente treinamento, roleplay só dessa parte especificamente. Até tem que ser uma coisa repetitiva. É tal qual aprender um idioma. Você não aprende um idioma por osmose, você Sim. aprende através da repetição. E com vendas é a mesma coisa. Uhum. Se você vai se o meu closer está com dificuldade de contornar a objeção, como que eu vou conseguir fazer com que ele contorne a objeção? Treinando ele até De forma ele não aguentar específica. mais, exato. Sim. Então, o plano de melhoramento de performance consiste nisso. E, obviamente, você não traça um plano de melhoramento de performance sem meta, sem dados. Então, é um plano com data para começar, data para acabar, ele tem X números para entregar. Se ele não entregar esse número, ele tá fora. Não tem o que fazer. Sim. Eu já rodei esse plano algumas vezes. E, geralmente, é um plano que eu rodo quando eu sei que meu closer meio que é a última tentativa que eu tenho. Você meio que já entende que a chance dele mesmo abortar o plano, antes mesmo de começar, é bem alta. Exato.
E é Sim. até difícil porque a pessoa sente, ela sabe mesmo. E você consegue perceber pelo comportamento se aquela pessoa está alinhada culturalmente com a empresa ou não, e se ela quer continuar ali ou não. Porque conforme a gente conversou desde o início, vendas é um cargo de performance. Então, se é um cargo de performance, você tem que ter uma cabeça muito no lugar para você lidar com isso. Uhum. E tem gente que não aguenta. E tá tudo bem. Não é Sim. demérito. É só o que funciona e o que não funciona É pra só a você, vida entendeu? acontecendo. Exato. Cara, interessante isso, né, Luquinha? Porque, assim, no final do dia, a pressão de ter que vender, como a gente brinca, né? Ela é muito alta e ela corrói a gente. Apesar de ser dois vendedores experientes, mas tem que performar, tipo, tem que entregar, o resultado tá ali, ele precisa ser medido. E no final do dia, a empresa não importa, né? O que importa é o resultado. Na verdade, a forma que você se sente não importa, né? O que importa é só o resultado. Então, mano, traz a sua visão um pouco também de liderança. Eu sei que você é um líder muito bom também. E que você pode muito bem complementar o que ela falou. Tipo, como é que você, como closer, lidava com esses momentos de baixa quando as vendas decaíam de fato? Como é que você passava por isso? Velho, eu acho que, tipo, é o que você falou, foco no processo. Você não controla o resultado, você controla o processo. Então, tipo assim, Hum. sei lá, se a minha meta são 2 vendas por, sei lá, semana, né? 2 vendas de 20 mil, por exemplo. Então, é, é porque, tipo assim, parte de vendas não é só técnica, né? Tipo assim, é estratégia. Então, por exemplo, eu chegar no domingo e falar, beleza, então, quais são as origens de lead que eu tenho? De onde que as vendas podem vir? Tá, pode vir do social selling, pode vir de uma recuperação de base, pode vir de follow-up, pode vir de call nova. E aí é criar estratégias que virem rotinas. Então, por exemplo, cara, eu vou ter que fazer aqui 200 ligações de prospecção em cima dessa base. Do social selling, eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Indicação, eu posso pegar a indicação de tantas pessoas, a cada tantas indicações faz tantas vendas. Então, para mim, sempre foi algo muito meio que, quase que matemático, sabe? Tipo assim, de transformar a estratégia, criar uma boa estratégia, essa estratégia ela vira processo e vira rotina. Virou rotina, acabou. Então, tipo assim, o que que eu fazia? Eu blocava horários na minha agenda do que eu tinha que fazer. E eu sempre me dei muito bem com a agenda. Então, aqui é horário de fazer follow-up, parava tudo pra fazer follow-up. Aqui é horário de fazer indicação, aqui é hora de fazer prospecção. E aí você começa tipo, conseguir ter mais clareza de combater a meta. Porque se você focar no resultado, você vai ter Você vai você soltar. fica ansioso, vai soltar, Isso que eu ia perguntar. E entendeu? a parte emocional? Porque você falou assim, no final do dia, que não importa como você sente, o que importa é o resultado. Eu discordo um pouco sobre isso. E a parte emocional? Não, eu acho assim, é óbvio que ninguém consegue, tipo assim, performar se sentindo miserável, né? Tipo assim, se sentindo um merda, sem confiança, é difícil. É, mas assim, é porque muitas pessoas colocam a confiança, e isso é uma coisa difícil de dissociar, né? Eles colocam muita confiança no resultado. Se eu vendo, eu sou Bom, um bom vendedor. Se eu não vendo, eu sou mal vendedor. um merda, né? O que muita gente Uhum. fala. É. E, cara, e é foda porque as culturas, né? Sim, De venda são muito assim. Esse cara vende, ele é bom, não vende, exato. é ruim. E, tipo, você tem que tomar cuidado pra não atrelar a sua autoconfiança somente no resultado. O resultado é importante? É. Uhum. Mas se tudo que você é como pessoa vai Tá depender atrelada da De uma a... sua decisão de performance, vocês. fudeu. É. Sim. Então, assim, na minha cabeça, é porque, tipo assim, eu nunca tive um momento de tanta baixa, assim, ó, meu Deus, sabe, uma puta baixa. Mas eu tive momentos ruins. E momentos ruins o que eu fazia era, eu focava no processo. Eu tinha uma autoestima boa no geral, assim, fora tipo assim, eu não o que eu vejo que tem vendedor que é isso, né? Tipo assim, ou ele é um bom vendedor, tá, mas e fora das vendas, você é o quê? É. Tipo, aí o cara, entendeu? Então, assim, a forma como eu lido com a parte emocional é, tipo, tendo autoestima fora da parte de vendas também. Uhum. Mas, assim, o resultado, ele tem uma influência muito grande. Tipo assim, se você não tá performando, é difícil Fecha. manter a Mas moral, entendeu? tem coisas também que a venda não tem como você engenhar uma conversa. O líder que eu tive nessa Event Level falou sobre isso. A venda, ela é técnica, mas ela é mais intuitiva do que técnica. E tem variáveis na venda que você não controla. Você não controla o comportamento do outro. Você não controla 100% do resultado, 100% do tempo. Eu costumo falar que a venda é tal qual uma partida de xadrez. Existem 170 setilhões de possibilidades de jogadas nas 10 primeiras jogadas. É humanamente impossível você conseguir prever isso. A venda funciona da mesma forma. A gente consegue ter uma previsibilidade mínima, sim, mas a gente está lidando com o ser humano. Então, lidar com o ser humano por si só já é imprevisível em muitos Sim. aspectos. Então, tem variáveis da venda que a gente não controla. Eu acredito que essa parte de conseguir lidar com o emocional das vendas é ter inteligência emocional de o que você controla. Você está fazendo tudo o que você pode para conseguir melhorar o que você controla, e o que você não controla, você tem que desapegar. É. Porque se você se apega a coisas que você não controla, você fica maluco.
E aí é isso é onde a verdade. grande maioria das Não, pessoas é desiste. o que a gente sempre fala, você tem que focar no que você controla, né? Tipo assim, Sim. então, se eu, por exemplo, se você é um closer, né? Se você é um vendedor, e você, por exemplo, se planejou, né? Você criou um planejamento baseado numa estratégia que tem toda uma plausibilidade, e aí você construiu a sua rotina, e você, por exemplo, cara, de 10 da manhã a meio-dia eu tenho que fazer ligação. Só ficar ligação. Tipo, chegou o final do dia, você não teve resultado, mas você fez tudo o que você podia para se A sua colocar na melhor consciência tá ali. posição Sim, de vender, sim, então você dorme tranquilo. sim. Agora, se você não fez a ligação, se você não fez a follow-up, se você não fez o que tinha que fazer, aí, geralmente, no meu caso, é onde me pegava. Sim. Só que isso não acontecia porque eu era, cara, eu não sei, assim, Uhum. eu sempre fui, não sei, acho que é porque não tinha opção, tá ligado? Como não tinha opção, eu sempre fui muito sério em relação a esse tipo de coisa. Tipo de Então, rotina. é aquela coisa que a Ah, gente sempre mas você fala. nunca errou. Não, óbvio que já, mas assim, é aquela coisa. O Ah, nível, cá o nível de entre nós o nível de aqui. pressão. Não, eu errei, tipo assim, mas eu digo assim, o nível de pressão é tão alta que a mentalidade é, cara, eu não vou dar errado por falta de Tentar. dedicação, de Sim, esforço, eu vou dar errado porque às vezes eu não contornei a obrigação do cara do jeito que ele precisava contornar. sim, Às vezes, tipo assim, aconteceu alguma coisa, mas por falta de esforço, velho, poucas vezes isso aconteceu. sim, É porque não dá, né? Quando você chega no nível de mentalidade, você fala assim, velho, é inadmissível sim. eu dar errado por Exato, falta de tentar, exato. entendeu? Eu tava. Na última semana do último mês, foi uma semana bem complicada, assim, pra mim, porque eu fiz muita call e foi um trabalho, assim, de um volume de trabalho absurdo. Porém, quando a gente for olhar no detalhe ali, vários dos líderes não passavam no nosso critério de qualificação. E aí, quando você dedica muito tempo, falando com pessoas erradas, aquele Nossa, não, é um ele grande mexe. erro. Exato. Foi um grande erro pra mim. Eu aprendi com ele É. da pior forma possível, né? Foi tanto que teve duas calls que eu fiz com duas advogadas que eu pensei assim, velho. Eu não sei se elas vão fechar ou não, tá? Mas se não for se for uma desculpa de não ter o dinheiro, eu não vou conseguir superar. Mas das outras objeções, eu vou superar literalmente todas as objeções que essas mulheres me deram nessa call agora. Eu fiz as duas calls, foram duas calls impecáveis a nível tecnicamente, mas financeiramente o lead não conseguia pagar. E aí foi aquele momento que, tipo, de novo, né? Mesmo estando em vendas há 3 anos, pô, fazendo call aí, 90% do meu tempo de vida eu tô mexendo com essa parada. Foi ali que, tipo, deu aquele estalo de novo. Cara, não importa o que você faça. Se o lead não tiver uma condição financeira legal, principalmente pra oferta Uhum. como a nossa que a gente vende, ele não vai conseguir avançar. Sim. E aí foi a hora que, pô, eu desapeguei daquilo, minhas vendas começaram a É aquela variável que você deslanchar. não controla. Exato. Ah, Não tem o que você Na faça. minha técnica, inclusive eu compartilhei essas coisas dentro dos hot seats, na minha técnica, Gabriel Jaime, não viu que eu poderia ser feito diferente. Porque a pois é. objeção foi, eu não consigo pagar, entendeu? E aí isso gera um insight, tipo assim, cara, o que que no meu processo de qualificação precisa melhorar Exato. pra eu evitar, porque é frustrante, velho, tipo assim, você como close, você quer ir pra Copa fechar. Então assim, beleza, você não controla o resultado, mas tipo, cara, se você trouxe um lead qualificado, com um bom nível de consciência, e você fez isso 20 vezes, estatisticamente você vai ter uma taxa de conversão razoável, se Você você vai fez um bom vender, você vai processo, vender. se você fez um bom call. Agora, fiz 10 calls em sequência, ninguém fechou, e o motivo, em 8 delas é porque a pessoa não tinha dinheiro, o gap de qualificação, então você tem que ajustar o processo, entendeu? Agora, eu acho que tem um outro problema, já trazendo uma outra pauta aqui, queria ver a opinião de vocês, que eu vejo, tipo assim, mano, a galera erra muito nisso, que é tipo assim, colocam-se uma meta de vendas no final do mês, mas não existe uma clareza de como vamos bater a meta. Tipo, e aí a gente fala muito dos nossos times que a gente lidera, tipo, de como desdobrar a meta por canais, como fazer gestão diariamente Uhum. das metas e como dar chegar pro colaborador e falar, cara, para você bater esses números aqui, você precisa fazer X ligações. Você precisa Exato. mandar tantas mensagens. Então fala um pouco sobre isso. Acho que Júlia, principalmente, aí um pouco, tipo assim, de como criar metas e desdobrar metas do jeito certo. Só um adendo disso aqui, e já passando a palavra pra você. Eu tava vendo uma. Eu tenho um amigo meu que está trabalhando com o Matt Rider, você sabe quem é. E lá fora, o nível que eles conseguem quebrar isso aqui é muito alto. Até, tipo assim, chega no momento que, cara, se você não bater 750 dials dia, Ligações. você não vai conseguir entregar os seus $8.000 de comissão no final do mês. É, Baseado na conversão que você tem agora vendendo esse produto aqui de X isso é dólares. muito doido. Isso é muito É doido. muito doido, porque você sabe a rotina, né? Mas isso é o nível mais alto de gestão. É, É quando você consegue chegar nesse nível. sim. Eu vou fazer uma comparação com com outra profissão, que é a mesma analogia que eu usava para os meus liderados. Eu trabalhei com um expert no digital, que ele tinha uma colaboradora, que era uma closer também, e ela tinha uma meta de fazer 60 ligações, de prospecção no dia, para poder agendar no mínimo ali 5 reuniões por dia. A gente tinha esses dados. E chegava final do dia, e ela mandava lá no reporte diário que a gente tinha dentro do grupo, porque se você é um head comercial, é um gestor de equipe, não tem reporte diário, já tá fazendo errado.
ela mandava lá no final do grupo, quantas ligações você fez, fulana? 30. Chamava ela num canto, falava assim, beleza, vamos lá. Fulana, vamos imaginar que você é estoquista do supermercado, beleza? De carteira assinada. Qual que é seu trabalho? Não é preencher o estoque do supermercado? Se você chega dentro do supermercado e não preenche estoque, você está fazendo seu trabalho? Não. Se você não está fazendo seu trabalho, você vai continuar empregado? Não. Seu trabalho é fazer 60 ligações por dia, no mínimo. Essa é a meta. Menos do que isso, só se você estiver doente, se tiver acontecido alguma coisa pessoal, se você não conseguir, sei lá, ligar para as pessoas porque teve algum problema na empresa, o número caiu, aconteceu alguma outra coisa. Tirando isso, deixar de fazer é deixar de fazer o escopo da vaga. É Sim, deixar sim. de fazer o que foi pedido. E isso não existe justificativa. Uma coisa é você não fechar o cliente, que aí a gente sabe que tem outras variáveis. Sim. Agora, não fazer o mínimo necessário não é aceitável. E aí entra a parte da liderança de você ser. É quase um trabalho meio que de pai e mãe, assim. Eu acho que nenhum de nós três, a gente não tem filho, né? Mas é assim como eu imagino que seria, que será um dia talvez, que você precisa fazer não o que o seu liderado quer ou que ele vai gostar ou a forma como vai gerar menos resistência nele, mas o que é necessário para que ele dê resultado. Sim. É o que é melhor para ele, não o que é mais fácil. E esse tipo de conversa de, por exemplo, fulana, você tem essa meta aqui para entregar no final do dia, você não entregou, isso aqui não é aceitável. E aí tem inúmeras técnicas de liderança para você E é muito avisar simples, também, né? né? Tipo, a meta é 60 ligações. Porque, vamos lá, se chegou-se nesse número de que 60 ligações é o volume de atividade diária necessária para ter X calls agendadas, X calls realizadas, X vendas no final do mês, se hoje não bateu 60, bateu 30, amanhã tem que entregar Sim, 90. 90. Exato. Por quê? Porque 60 mais 30. E isso, cara, eu vou te falar, isso aqui agora que eu falei é o suprassumo da gestão Exatamente. comercial. É É só isso. isso. Tipo assim, você vai pegar a meta do mês, desdobrar em semana, desdobrar em dia. Não bateu a meta do dia, opa! Amanhã você tem que entregar o E dobro. também aquela coisa de você entender quais são as yellow flag, orange flag, red flag dos colaboradores e entender que deixou de fazer uma vez, é uma bandeira amarela, é um aviso. Deixou de fazer uma segunda vez, é uma advertência. A terceira vez, esquece. Porque no final do dia, a gente está lidando com pessoas. E o trabalho de liderança é meio que ser babá de adulto? É. Mas no final do dia, a gente está lidando com adultos. Você foi contratado para fazer um trabalho. Então, se você tem essa meta aqui de ligação para fazer por dia, se a gente fez lá em engenharia reversa, a meta do mês é X, a meta por semana é X, a meta por dia é X, se o número de atividades que devem ser feitas, você tem que fazer X ligações, X reuniões, X follow-ups, e você faz menos do que é o mínimo esperado, você não tá trabalhando. Esse é simples assim. Cara, tem um amigo meu, o Rafa, lá da Vintel, velho, ele tá fazendo um negócio que eu acho muito foda. Ele bateu 1 milhão mês passado, crescimento absurdo e tal. Tipo, ele tá fazendo fechamento semanal. Tipo, agora não faz fechamento do mês? Ele Entendi. faz fechamento semanal. Tipo assim, aquilo que eu falei da gente Sim. bater, tipo, igual nossa meta desse mês é 400 mil. Tipo, hoje é sexta-feira, a gente tem que bater até amanhã 100 mil. Sim. A gente tá, se eu não me engano, com, tipo, 95. Ok e tal, tá perto de ser, mas, tipo assim, eu digo assim, cara, essa cultura, é porque a gente não tem ainda geração de demanda previsível ao ponto de Todas fazer sentido as fazer metas isso. ainda não estão redondinhas para poder Mas cobrir isso eu aqui. quero fazer isso um dia, velho. A Sim. meta é diária. É diária É não, é diária. diária, mas assim, o fechamento é semanal. Sim. Entendeu? E seria E foda. tem que ter uma coisa que não tem uma tradução direta para essa palavra, mas é uma palavra que eu acho necessária. Acho que a tradução mais perto seria autorresponsabilização, talvez, autorresponsabilidade, Qual mas que é é a palavra em inglês? accountability. Não, Tem que ter comprometimento. comprometimento das pessoas com quem você contrata, cara. Tipo, o cargo de resultado. comercial, o comercial é o coração da empresa. Se o coração da empresa para de bater, não tem empresa. Mano. Se a pessoa que está no comercial, ela foi contratada, é um cargo de confiança, é um cargo de pressão, é um cargo que você pode se desenvolver muito, é um cargo que não é para qualquer pessoa, é um cargo que exige não só muita responsabilidade, mas muita inteligência emocional, e você entender que se tem as demandas daquilo e devem ser feitas todos os dias, deixar de fazer é deixar de ter ética profissional. E aí é sobre aquilo. Quem são as pessoas que você está contratando? Se você tem um colaborador que ele deixa de fazer, deixei de preencher CRM 3 vezes na semana, deixei Cara, de isso é fazer inadmissível, follow-up Isso é inadmissível. durante 2 semanas, eu fiz só 2 follow-ups com o cliente.
isso é falha não só de liderança, mas falha de contratação. E se você permite isso acontecer na sua empresa, Não, e sabe o que eu dou? é um, Dando um uma... ponto. Tá sendo engraçado porque, cara, como a gente tem uma empresa de implementação comercial, a gente lida com vários times. E E tem nós um somos o time... próprio time que tá É, testando a própria gestão dentro da gente. não, tipo assim, a nossa cultura é surreal e tal, e a gente tem alguns clientes, tipo, a Vive lá, a Academy, que, tipo assim, pô, cultura muito fora também. E a gente tem alguns clientes, que eu não vou falar o nome, mas a Júlia já trabalhou lá uma época, Uhum. que, velho, tipo assim, teve, tipo, a parênteses, saiu de 250 mil pra 580 em 45 dias com a nossa ajuda. Mas, velho, parece que o time comercial lá, quem tá no operacional, rema pra um lado, enquanto o head, todo mundo tá remando pro outro. É literalmente isso, mano. E a cultura e os empresários não tomam decisão de mudança. Não tem coragem de cortar, não, tipo, cara, eu olho pra aquilo e falo, velho, tipo, se o resultado já tá bom assim, você imagina metendo um PG, um Miqueza da vida. Você tá Fala, velho. maluco, velho. Então, como que a cultura, Uhum. ela é crucial? Eu queria que vocês dois começassem com isso, comentar sobre isso. Primeiro Gabriel, depois Júlia. A importância da cultura de vendas para que a gente consiga ter uma liderança de alta performance e crescer o negócio. Total, vamos lá. Falando sobre cultura de vendas, a gente vira completamente pra dinheiro, né, velho? Então, quando a gente consegue reverberar, tipo, o que que a gente quer, o que que a empresa pode proporcionar e as pessoas compram essa ideia, acabou, a gente consegue mover pra qualquer lugar. Eu te digo um exemplo. Teve uma empresa muito legal que eu trabalhei de planejamento financeiro. Quando eu entrei ali dentro e eu vi a projeção do que dava pra fazer, eu pensei assim, se eu conseguir fazer isso aqui com esse nível de amadorismo que já era profissional pra caralho, imagina se eu consigo, ao invés de fazer 2 calls por dia, eu consigo fazer 8 calls por dia e dar os 8 pits por dia com lead qualificado. Eu consigo fechar 4 vendas por dia a R$ 32.500. Um negócio desse aqui eu não paro de trabalhar nem no domingo. Tipo assim, eu vou conseguir, sei lá, comprar o meu Essa Camaro época aí foi. Não, eu só pensei na minha cabeça assim, velho, o meu Camaro ele sai em 60 dias. Essa cultura fez com que o quê? Eu chegasse nas lideranças, que era o pessoal lá, os sócios e tal, e falasse assim, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma SDR aqui, ela não tá me entregando, a gente precisa correr com ela urgente, e eu vou contratar um SDR da minha forma, da minha maneira, do meu jeito, com os meus critérios. E aí a gente foi atrás, eu consegui trazer um cara extremamente alinhado. Né? A minha primeira e última pergunta dentro da entrevista foi, mano, quantas ligações você consegue entregar pra mim por dia? O cara, velho, eu entrego 250, mas se precisar eu entrego 350. Mano, você tá contratado agora. O processo de contratação do O Gabriel. processo de contratação meu, tipo, Não, que isso? tipo, ele era selvagem, É, assim. tô vendo. Mano, o resultado foi, a gente mudou de um colaborador pra outro, literalmente. De uma pessoa que agendava 2 calls por dia pra uma pessoa que agendava a média de 9. O resultado, a gente, em 48 dias, investimos R$ 40.000 em anúncio, voltou 812. Somente com 2 pessoas no time comercial. Isso foi o quê? A cultura de um colaborador muito bom refletindo pro resto do time de vendas da empresa. Mano. Então, tipo, Sim. quando você vê a posição de ganhar dinheiro, porque eu vejo que dinheiro é igual a velocidade, né? E a gente quer correr pra caralho. Quando você tem essa cultura que passa para as outras pessoas, elas compram isso. Que é a mesma É. cultura que tem dentro da Next Level, né? Então, tipo, por É. exemplo, a cultura nossa de compartilhar tudo que a empresa faz e quanto que no final do dia sobra, mostra para as pessoas a projeção de crescimento ali dentro também. E como a gente consegue vender isso para elas, elas enxergam que naquele veículo elas podem resolver a vida delas, elas vão trabalhar de um nível completamente diferente. Por exemplo, ontem, né? Tipo, aquilo era 23h45 e o Matheus tava agendando lead, velho. Ele não precisava estar ali naquele momento. Não precisava. Eu já tava dormindo, inclusive. Mas o cara tava lá. Por quê? Porque ele comprou a causa. Ele viu que aquele veículo entrega pra ele a projeção de carreira que ele quer. E logo ele vai fazer de tudo pra poder entregar resultado. Essa liderança, acho que esse é o ponto principal. É quando você consegue explicar, as pessoas entenderem que aquilo também é delas. Por mais que elas não estejam no contrato social, Sim. aquilo é delas. Mas queria ver um pouco sobre a Júlia também. Tipo, essa é a mesma pergunta que eu fiz pro Gabriel, né? Tipo, a importância da cultura de vendas para um setor comercial que performa. Já complementando isso que o Gabriel falou sobre o SDR, que tava 23h45 agendando call, eu vou falar uma frase que eu acho que representa a cultura. Cultura da sua empresa é o que seu time faz quando ninguém tá vendo. Ninguém tava vendo ele trabalhando. Ninguém tava ali pra vigiar se ele tava entregando resultado, se ele não tava, se ele tava fazendo follow-up, se ele não tava, se ele tava ligando pro cliente, ele não tava. Eu acredito que o impacto da cultura de vendas é, primeiro, não só alinhamento comportamental, né, das pessoas que você contrata,
Mas a cultura da X-Level é uma cultura de excelência, de entrega de excelência para os clientes. Os resultados estão aí para provar isso. Mas é a cultura também do time, das pessoas que estão lá dentro, enxergam que todo mundo ali trabalha muito bem. E se você tá num ambiente em que todo mundo trabalha bem, se você trabalhar mal, você vai ficar deslocado. É. Você vai estar fora. Não, Se isso você é muito trabalha mais doido. ou menos, você vai se sentir deslocado, você vai se sentir excluído, você não vai se sentir Total. parte Isso da aconteceu. equipe. Não, Não aí, é? aconteceu na só empresa. trazendo a ponto aqui, velho. Pô, teve um dia, né? Nossa, foi mole. Não sei de quem que foi a contratação, porque não Não, passou velho. pela gente, Teve uma mas... época lá, velho, que a gente tratava muito errado. Tipo, eu acho que era o último head comercial que a gente tinha. Não, o cara é bom e tal. Tipo, pô, adoro ele, mas ele Ele contratou errado contratou, ali, tá foi, ligado? exato. E aí chegou no A dele, né? Tipo assim, tava eu, o Luca, a turma, né? Geral. E aí, tipo, mano, ele já entrou, pô, essa semana tá foda. Nós temos que entregar, Gabriel, tempo pra fora. Se não entregar resultado, irmão, tipo, vamos cortar. Ele soltou isso dentro da dele, 8h30 da manhã. Eu já, tipo, tranquilo, mano, vai ser, vamos entregar, vamos pra cima e nós vamos resolver agora. Mano, foi 40 minutos depois, a menina tinha entrado há um dia, ela pediu demissão. 4 horas. É assim. Foi de jeito. Aí eu pensei assim, não, mano, caralho. Mas já. É porque destoa, né? Do mesmo jeito que um colaborador que é ruim, que ele não se alinha com aquela cultura, ele vai destoar, ele não vai dar conta, ele vai pedir pra sair. Um colaborador que é muito bom, numa empresa muito ruim, com uma cultura muito fraca, ele não vai dar conta, cara. Ele vai falar assim: aqui eu não aguento performar nesse lugar. Como é que você coloca um top performer numa operação ruim? Você tá desperdiçando o talento do cara. Sim. Do mesmo jeito que não faz nenhum sentido você colocar uma pessoa muito ruim numa empresa que tem uma cultura muito forte. Então, assim, a gente pega empresas que são muito bem-sucedidas, que têm uma cultura muito, muito bem alinhada, muito bem estruturada, uma cultura de alta performance, e que, se você destoa daquele ambiente, você não vai ficar. Então, assim, a importância da cultura, eu diria que a cultura, ela dita não só os resultados da empresa, mas dita as pessoas que trabalham ali e dita os resultados individuais das pessoas que estão lá dentro. Porque o colaborador, ele também tem que entender que ele tem que sentir parte e entender que através da empresa, a empresa é um veículo para ele conquistar as coisas que ele quer. Então, tem que existir essa viabilidade, porque nenhum colaborador compra cultura de empresa porque ele comprou o sonho do dono. Não, ele Não, tá preocupado sim. com ele. Lógico, Ele quer saber lógico. dele e ele tá certo. É, não, o princípio Então, fundamental assim, assim, do ego, né? é, Exatamente. As pessoas se preocupam com elas e o seu colaborador tem que preocupar com ele. Ele é, tem que sentir que lá na empresa, aqui é um bom lugar para eu conquistar os meus é isso sonhos aí. e comprar a missão da empresa. É É isso aí. através desse veículo que eu vou conquistar os meus sonhos. Se você está exigindo alta performance e dentro da empresa você não remunera bem seus colaboradores, você não tem uma boa gestão, você não preocupa com seus colaboradores, você não checa, não dá treinamento, não acompanha, não oferece segurança emocional, não oferece segurança profissional para essas pessoas que estão ali e você está exigindo um top performer, sinto te falar que sua operação, sua gestão está errada. É, Então, acho que é um pouco sobre isso. faz sentido. Cara, eu tô aqui, tipo assim, porque ultimamente a gente tá no bastidor de tanta operação, que você vê tanta coisa errada acontecendo, que é um negócio absurdo. E eu acho que tem uma coisa também que eu tenho acompanhado, que é um grande erro na liderança comercial, que me parece que o mercado tem bons líderes comerciais, que são aqueles caras motivadores, que às vezes é o melhor vendedor que foi, né, Subiu de subiu de categoria. cargo e tal, mas quando entra na parte, tipo assim, de CRM, a parte de, tipo assim, gestão de dados, eu vejo que a galera escorrega Isso é demais. complicado. E isso, assim, tem vários motivos, né? Acho que tem um problema geral no mercado que muita gente tem CRM, mas não tem um negócio chamado arquitetura de CRM. Tipo, a maneira como você constrói o seu CRM é o que vai fazer você conseguir ter dados, né? Então, constrói isso errado, logo não vai ter dados. E aí fica extremamente improdutiva a rotina ali do time comercial, porque o CRM tem que ajudar. Ah, o vendedor não presta CRM. Por quê? Porque ele não sente que ele tá ajudando ele. Então, vamos falar um pouco sobre essa parte, tipo assim, de dados, de processo. O Gabriel, né, foi um cara que tinha muita dificuldade com isso e aos poucos está melhorando até bastante já. Sim. Então, assim, fala um pouco sobre isso, a importância, dentro da gestão comercial, a importância do líder comercial entender de gestão, de processo e de dados, e não só a parte interna de venda. Eu tenho uma frase sobre isso. Uma frase que eu falei com um grande amigo meu, Carlos Alberto, que é o dono da Nierex. E vou até mandar esse podcast para ele assistir, que ele vai gostar. Mas quando eu era head comercial da Nierex, eu costumei falar isso com o time. A gente tinha uma closer excelente, nunca falhava em nada. Era top performer, não deixava de preencher nem nada. E a gente tinha um outro closer, que também era muito bom, fechava muitos leads, contornava objeção, mas ele não preenchia CRM, não fazia follow-up direito nos clientes, mesmo tendo uma conversão muito boa. A frase era: esse colaborador, ele mata o tubarão e morre pra galinha. Então, ele faz o mais difícil.
É. que é converter ali o cliente, a taxa de conversão em call muito alta, taxa de cash collected alta, coletava muito dinheiro na call, mas o básico, a tarefa que é o que sustenta a fundação ali da venda, da cultura de venda, que é fazer a porcaria da tarefa de preencher planilha, preencher CRM, agendar follow-up, fazer todos os dias, que seria, no caso, a galinha, a tarefa mais fácil, ele perdia pro mais fácil, cara. Se você perde para a tarefa mais fácil, você deixa de ser um profissional completo. Se você deixa de ser um profissional completo, e não é algo que é difícil de resolver. Você, Gabriel, que já teve muita dificuldade com isso, foi difícil de resolver isso pra você? Não, praticamente colocar um momento ali na agenda, tanto no início do dia quanto no final do dia. No final do dia você olha pra poder preencher o que tá faltando. No início do dia é só pra poder conferir antes de entrar nas deles comerciais, por exemplo. Uma coisa que eu fiz pra poder otimizar tudo isso, agora na era da IA, né, isso é muito mais fácil que quando eu aprendi, sei lá, 2 anos atrás. Tipo, eu coloco uma IA pra poder transcrever a call, rápido. Eu pego essa. Quando finaliza ali, eu pego a transcrição, jogo tipo, dentro do GPT, ele já tem um agente criado, transcreve, cria seus follow-ups, suas atividades, e só copia e cola dentro do CRM, próximo lead. E aí fica extremamente organizado tudo. Quando é feito na ligação de WhatsApp, que Uhum. geralmente eu consigo falar com a galera ali, eu pego, terminei de falar com o lead, desliguei, eu clico, tipo, no Mac, tipo, tem um comando muito massa, eu falo com ele escreve tudo dentro da IA pra mim, sai todo o resumo escrito, eu copio, colo, jogo de CRM, tá pronto ali no jeito pra poder fazer. No dia que eu for fazer a call com o lead, já tá tudo no jeito. E Eu isso bato aumenta ele as suas conversões, sua performance e tudo. inteiro. Porque eu chego preparado. Eu sei Exato. exatamente o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, por quê. Porque o CRM no final do dia é, tipo, alocar meu pensamento ali dentro, né? Ver tudo que eu pensei, as técnicas, as sacadas, fica tudo ali dentro. Então, tipo, é um nível de gestão relativamente simples, e usar muita agenda, né, que você me passou, que, mano, deixa a minha vida minimamente mais tranquila, entendeu? Eu não sou dos bizarros, mas também acredito que não tô no jogo dos ruins, entendeu? Eu tô, tipo, Eu vou te ali. falar, e eu já trabalhei com colaboradores que eram talento em vendas, assim, o cara era monstro da conversão, Uhum. mas péssimo de processo. E um cara que era muito bom de processo e não era um talento tão grande, era bom de vendas, ok. O cara que seguiu o processo muito bem feito tinha uma conversão maior do que o cara que era o talento em vendas. Porque o Sim. processo é maior do que o indivíduo e o processo vence o talento. E aí, esse cara que é um profissional incompleto, que tá matando o tubarão, mas tá morrendo pra galinha, esse cara, ele tá deixando de ganhar dinheiro, sabendo que ele tá deixando de ganhar dinheiro. É, tem coisa que é burro, né? E aí, no Sim. final do dia, aquela parte da ética profissional que eu tava falando com vocês. Como que você, como um closer, se você quer ser um closer de alta performance, como que você aceita isso? Como que você aceita morrer pra tarefa mais fácil? Exato. É, cara, assim, sendo muito sincero, eu tô cada vez mais convencido, tipo, e acho que na comunidade, a gente tem uma comunidade de closers em que a gente forma os vendedores e, enfim, fica muito claro por que que os caras que estão dando muito certo, estão dando muito certo, né? Tipo Sim. assim, existem traços comportamentais, existe um nível de mentalidade que é tipo assim, cara, fazer follow-up até o, o lead pedir pra bloquear é inaceitável, sacou? Tipo, Exato. e é um nível de obsessão em relação ao processo, tipo assim, velho, como é que eu ensino isso pro cara? Não, não Você tem entende? como. Não tem como. Eu ia discutir uma coisa aqui sobre o processo, mas eu acho que eu perdi a pauta, velho. Que, tipo, ia casar demais com o que vocês estão falando agora, né? Tipo, o TDAH bateu aqui. Mas sobre É, esse nível de processo assim, de execução, eu vejo que 80/20, tipo, você tem um CRM bem organizado ali, pra é. poder ser funcional e saber quem que tá em cima da mesa pra poder progredir pra frente ou pra trás. Você, tipo, preencher pra não precisar ficar revisitando notas antigas da sua cabeça que você perdeu nas calls e usar isso pra poder tocar o processo pra frente. E o É. resto é execução massiva ali de venda, É, sabe? eu Tipo, gosto, funcional. eu gosto muito do CRM, tipo, para análise de forecast, porque, tipo assim, hoje na empresa eu faço parte, uma das funções que eu faço, né, como CEO, vamos dizer assim, Uhum. é closer também, né? Uhum. Então, tipo assim, eu gosto muito de acompanhar o que eu tenho na mesa de Uhum. forecast, de possibilidade de fechamento, Uhum. através do CRM. Sim, E aí as minhas atividades eu controlo por lá. Então, tipo assim, cara, fica muito fácil. É só, tipo, sim. criar as atividades e fazer lá. Só um Então, detalhe, agora voltou que eu ia falar sobre em relação à parte de processo. Tem uma call minha que eu postei no YouTube tem um tempo atrás, que os caras viram eu convertendo lá, fechando médico, tá, essa coisa toda. E a galera falou muito da qualidade do lead que entrou. Isso que é muito interessante prestar atenção. Por que que a minha conversão naquela oferta, e também em várias outras, mas naquela específica, tava tão absurda? Porque o processo tava muito bem feito. é, Então, tipo, eu tinha um SDR que qualificava de ponta a ponta e agendava o lead. Além disso, ele fazia o processo de nutrição, que é a VSL pré-cal para poder aumentar o nível de consciência lá no talo. Então, se eu sei que as minhas objeções que eu tô recebendo dentro da cal, por exemplo, nessa oferta mesmo,
É difícil tomar objeção de veículo ou de valor. A objeção era medo. É. Então, todo material pré-call, ele era desenhado para quebrar medo. Não para quebrar veículo ou confiança. Só medo. É só isso. Sim. Então, ele fazia o lead consumir esse material. Ele consumiu esse material, a call estava para daqui a 2 horas, por exemplo, eu fazia uma ligação com o lead. Eu, closer, me apresentando quem que eu era, se ele viu o conteúdo. Se ele não viu, eu reforçava para ele ver. E se ele não visse o conteúdo, a call só começava depois que ele assistisse. Por quê? Senão, a objeção iria vir num nível tão pesado que, tecnicamente, eu não teria as técnicas necessárias para poder lidar com ela. Naquela oferta, a minha conversão estava imbatível. Eu não tinha 1/3 da técnica que eu tenho agora. Porque o processo é sempre maior do que o profissional de vendas. E a galera gosta de jogar no difícil. É. Gosta de jogar o cara ali dentro, tipo, público free, mano, você não vai converter, velho. Não sei se seja... Nem se foi muito bom, porque você dá uma objeção de confiança. E existe entendeu? um negócio chamado jornada de compra de um lead. Exato. O lead você passar por uma determinada jornada de consciência para poder comprar. Sim. Estava discutindo hoje isso com os nossos clientes. Eu fiz uma call ontem com uma médica, tipo assim, ela tava inconsciente do problema. E aí a call durou 20 minutos. Eu falei, cara, não vou fazer até o final. Aí depois eu conversei com esse empresário e falou, cara, a gente chegou à conclusão que o lead não era desqualificado, realmente não era. Mas o processo, ele tinha que ser adaptado, nesse caso, para o call close. E aí isso aí gerou uma mudança que foi tipo assim, cara, quando o lead vier com nível de consciência ou inconsciente do problema, consciente do problema, ou só consciente, até consciente do problema, né? A gente adapta o processo para o call close. Se ele já vier consciente da solução, que no caso de lá, tipo assim, cara, médicos que querem trabalhar no emagrecimento e estão buscando uma forma, tipo assim, de fazer isso, aí a gente fazia um on-call close. Sim. Você vê como é que o nível de consciência, você Total. precisa adaptar o processo comercial, Sim. em alguns casos, de tão importante que é, né? E só comentando sobre... Lá fora a galera é muito mais avançada a isso do que aqui Muito no mais, Brasil. infinitamente. É aquele cara, Ravi Buvala, que fala muito sobre isso, né? Eles traquearam um negócio lá que, tipo, pro lead comprar um produto, se não me engano, de $20 mil, ele assistia em média entre 6 e 8 horas de conteúdo antes de passar o cartão. É. Então, realmente ali o closer só servia pra quê? Pra finalizar o processo uma vez que ele passou pela jornada de consciência. Teve um player muito legal que a gente conheceu lá naquele evento do Flávio Augusto, que é o Elias Mamãe, né? A gente conheceu ele ali pessoalmente falando. Ele explicando a taxa de conversão da closer dela. É. Assim, possivelmente ela deve entender de técnica de vendas, mas talvez Não, dificilmente... Eu fiz a call, não entendi assim, não. Você passou pelo processo? Passei. Ela é um 5/5. Olha pra você ver. Exato, Tipo, é fraco o processo. Sim. Só que aí que tá. O motivo pelo qual eles estão vendendo tanto, batendo aqui 500 caras naquilo lá, né? Naquela oferta. 5/10, né? 500 mil? Não, tá batendo 2 milhões por mês. Na oferta, Não é? naquela oferta de 35 criação de mil, conteúdo. Sim, sim. Olha pra você ver. Entregando o resultado desse, mas o nível de consciência que o Lita chega na call é muito absurdo. A técnica dela pode ser realmente esdrúxula que ela vai vender, entendeu? Tipo, qualquer Exatamente. coisa que ela falar ali vai colar, Sim. entendeu? Então, imagina se a gente De consegue... novo, o processo sim. é maior do que o entendi. vendedor. Por isso que o funil de imersão é um funil muito lucrativo, que a pessoa tá sendo exposta a conteúdo ali por 6 horas, 7 horas, você tá 8 comprimindo horas o tempo, né? direto, Sim. e aí a pessoa compra no Cara, mesmo tipo assim, dia. a imersão presencial, ela comprime o tempo, tipo, talvez algo que a pessoa demoraria 1 ano pra consumir ali na rede social, ela faz assim, e comprime o tempo. Sim. Então, enfim, você teve acesso lá a alguns processos sofisticados lá fora, né, de alguns players. Fala um pouco sobre, tipo assim, o que você viu que mais funciona no sentido, tipo assim, de o que fazer no processo pra garantir que, independente do nível de habilidade do closer, maximize as vendas e a conversão. O que o Gabriel faz, muito bem, inclusive, de mandar esse lead assistir conteúdo pré-call. E uma coisa que eu fazia em toda reunião que eu entrava, especialmente na 7th Level, na Vitality Health Matrix um pouco também, mas na 7th Level mais, o lead entrou na call. Você assistiu o conteúdo que eu te mandei? Assisti. Você assistiu o depoimento de fulano de tal? Não assisti, porque eu sabia que esse lead ia me dar uma objeção daquele depoimento ali. Não tem problema não, fulano. Eu vou ali no banheiro, só vou pegar uma água, vou, sei lá, fazer tal coisa. Assiste aí. Que eu acho que vai tirar algumas dúvidas que você tem. E era o depoimento que eu queria que o cara assistisse pra poder aumentar o nível de consciência dele num nível, e eu sabia que ele ia me dar essa objeção no final. Eu fazia ele assistir. É a primeira coisa. Eu não deixava ele continuar a call se ele não assistisse. E aí aquela coisa também, né? A pessoa ela já entra com uma mentalidade dentro da call que eu acho que o próprio lead ele já sente quando ele vai ser vendido, entre aspas, né? Ele já sabe que aquilo ali, ele só não vai comprar se realmente ele não quiser. Porque, assim, se o cara tá ali, ele tá disposto, ele tá com a dor o suficiente, aquilo realmente tá gerando um nível de frustração nele, ele viu um certo depoimento, ele viu um conteúdo, ele já chegou preparado pra poder comprar, não tem como esse cara não morrer, entre aspas, dentro da call. Então, em termos de processo,
Uma coisa que eu vejo que é muito ineficaz em muitos experts, muitos players dentro do digital, em muitos processos comerciais, é que duas coisas, na verdade. A primeira é que o lead entra na call, fala fulano, não sei o que, eu vi que você agendou a call aqui e tudo mais, você já segue o expert há muito tempo. Quem? Isso não existe. Entrar dentro da reunião sem conhecer aquela pessoa, isso não faz nenhum sentido. A taxa de conversão do closer vai cair, aí você entra para conversar com o expert, qual que é a taxa de conversão dos seus closers? 5%. Isso não existe. Tem funis que são mais lucrativos. E a segunda coisa é, quantos follow-ups seu time comercial faz? 2. Assim, Também cara, não existe. esses dois problemas são muito fortes, que é tipo assim, número um, não é trabalhado o nível de consciência dos leads antes da call, e número dois, tipo, não tem controle dos follow-ups. É por isso que nesse play que a gente pegou agora dos médicos, são as duas coisas que a gente tá fazendo de imediato. Tipo assim, número um, colocar um CRM, porque, cara, senão não tem controle de nada. As meninas estão fazendo controle de, tipo, ir lá, tipo, é uma operação que tem volume. Fazendo controle no WhatsApp. Tipo, colocando etiqueta de follow-up. Eu falei, Com a velho do oferta, céu, você tá louco. investindo cento e tantos mil em tráfego, né, velho? Não, 140 mil de tráfego por mês. Tá louco. A operação entrega 1,5 milhão Aí eu de te venda. pergunto, só nos leads perdidos, quanto dinheiro tu não tem no Você negócio tá desse aí? louco, velho. E tipo Grana assim, pra e caralho. outra, e lá é pro frio no talo. Então, assim, tanto que eu fiz essa call com um nível com lead de consciência muito ruim. Então, o- é discutível isso, mas a gente pactuou de que vai, beleza, o marketing vai gerar lead e o comercial vai ter que lidar com esse nível de consciência instável. Talvez vai ter que dividir algumas calls. Então, assim, eu tenho que adaptar o processo comercial para alguns leads que estão chegando. Isso gera um peso maior no comercial, mas é possível. Mas você precisa de gente melhor para que isso funcione. Porque é mais difícil. O comercial fazer esse processo de nível de consciência é mais difícil. E às vezes até mais ineficiente. Mas, enfim, tem como rodar. Mas, assim, entrar na reunião com o lead, que entra na call perguntando quem que é o expert, quem que é esse cara, o que que vocês fazem, sabe, o pessoa com lead de consciência muito baixo, é a receita para não converter e ter conversões extremamente baixas, ainda que você tenha vendedores muito experientes. E é onde entra a grande briga marketing versus comercial. Que o O marketing lead é qualificado, não é qualificado. Por que seus vendedores não estão vendendo? mas ele é MQL. Mas é MQL. Aí aqueles MQL, assim, um critério objetivo é aquilo que me irrita, que é marqueteiro, que não entende nada de gestão comercial, não entende nada de processo comercial e quer cantar de galo na operação. Cara, Eu fico realmente irritada não, vou com falar um isso. negócio assim, sendo muito sincero. É, fazer engenharia de uma estrutura de aquisição, abre aspas, marketing, vendas e oferta, e público. E fazer isso aqui tá engenhado é muito difícil. É por isso que é muito mais fácil vender para empresa que já tem isso consolidado. Sim. Vai pegar uma pessoa que tá lá faturando 10, 20, 50 50, mil. talvez até mesmo 100 mil, que não tem isso validado, Sim. validar estruturas de aquisição, de novo, a parêntese, mercado que você vai vender, oferta, ângulo, geração de demanda, processo comercial, passar uma venda de ticket alto aqui no final, essas coisas são extremamente complexas. É o famoso go-to-market, né? Tipo, as estratégias de go-to-market são extremamente difíceis, velho, porque validar é muito mais difícil do que escalar. Sim. E é por isso que vender para empresas que já são mais maduras é muito melhor. Exato. Em todos os sentidos, porque você consegue resolver o problema de forma mais fácil, porque já está validado, então você muda uma ou duas coisas, resolve, não tem tanta variável de complexidade. Sim. E segundo, você está pegando um cliente que qualquer coisa que você mexer ali, ele faz 7 dígitos a mais por ano. Eu tive clientes que eu mexi poucas coisas, tipo assim, cara, fez 1 milhão a mais por ano, 2 milhões a mais por ano. Então, até o valor percebido da sua oferta aumenta, entendeu? Porque você tá Isso é muito falando com o louco. cara certo, né? É por isso, Por exemplo. é por isso que a gente toma a decisão de vender para um público melhor. Exato, é isso que eu ia falar E é agora. totalmente certo fazer isso, entendeu? Sim. A gente viu que a oferta do Sales Team 6, né, que é a de recrutamento, ela tava gerando muito lead, pra caralho. Só que qual que tava sendo o problema, né? A conversão na call tava muito baixa, porque o lead não era perfil. Lead de 50 a 100 mil reais, que não tem geração de demanda qualificada, não tem o tráfego validado, ele nem fez as primeiras vendas, mas às vezes fatura 100 mil reais. Esses caras não são perfil pra ter time de vendas, Não entendeu? são. Cara, time de vendas é um negócio que, se você tem empresa de serviço aí, então mentoria, serviços profissionais, advocacia, pá, cara, assim, quando que você vai ter um vendedor? Quando você já tem uma forma de gerar lead, você já tem um processo que você validou e já vendeu, e aí você precisa escalar, e aí você viu, caramba, realmente não consigo fazer mais as calls. Sim. Aí você vai trazer um vendedor, você Sim. não vai sair das calls 100%, você vai continuar fazendo a call, porque senão sua receita pode cair, porque tá trazendo uma nova pessoa pro processo, e aí você vai passando o bastão com o tempo e vai fazendo.
esse é o jeito de você formar um time comercial. Sim. Só que eu vejo a galera querendo, tipo assim, não, traz o vendedor ali e vai resolver tudo, cara. E, tipo Ah, assim, de não novo, vai, velho. conversar com um empresário com nível de maturidade baixa. É por isso Sim. que não Exato. dá, entendeu? Exato. Ou às vezes faz isso com o head, né? Ah, vou trazer um É, head e vai resolver minha operação. Total. verdade. Hoje E mesmo eu aí conversei. quer que o head resolva um problema estrutural de cultura da empresa, que é algo que não é uma terceira pessoa que vai resolver. Cara, vou te falar, Porque estrutura de aquisição são muito complexas. são muito complexos. E não somente isso, mas lidar com o empresário, aquilo que você falou que não tem o nível de maturidade para ter a conversa real talk, né? Aquela conversa É. de Real, né? vamos tirar o ego de lado. Posso falar real aqui com você como empresário? Você está gerenciando sua empresa do jeito errado. Então, aí isso ainda é outro problema, né? Que é tipo assim, quando, cara, não tem como você fazer gestão comercial sem gestão. Porque, tipo Exatamente. assim, o comercial, vamos lá, ele tá no meio aqui do CS, que é o time de entrega do sucesso do cliente, ele tá no meio do marketing. Então, tipo assim, a bomba sempre estoura no comercial, seja de um lado, seja do outro. Se vendeu, e o cliente deu problema, vendeu pro lead errado. Se não vendeu, o marketing reclama. E, tipo assim, e como ele tá no meio, cara, E aí é você pode extremamente trazer o complexo. melhor profissional do mundo, que ele vai tentar resolver um problema, quando na verdade vai dar um choque de cultura muito grande, porque é aquilo que você falou, não tem como você fazer gestão comercial sem gestão. Base. E É, aí já aconteceu muito comigo. Já trabalhei com experts do digital que eu tinha problema de comunicação com o sócio, cara. é, Como é que eu vou ter problema de comunicação com um dos donos da empresa que não tem uma comunicação clara de marketing? Não me fala quais são os funis que vão subir, quais são as iniciativas, quanto que a gente está colocando em tráfego, quantos leads estão chegando por dia. Eu não sim. sabia desses dados. Como que você faz uma gestão comercial se não tem comunicação, se não tem É, alinhamento? Eu acho que essa é a maior lição. Tanto da parte de você gerenciar o comercial, mas às vezes você vai precisar gerenciar o dono, às vezes você vai precisar gerenciar o empresário. E isso é a parte mais desafiadora também, lidando com clientes que têm um ego muito alto. Então, é. Acho que pra gente poder finalizar, eu acho que, assim, o tema hoje é liderança comercial e gestão comercial, né? Então, assim, qual é a principal dica que vocês dois, e aí depois eu vou falar a minha também, vocês dariam para um empresário ou um líder comercial que precisa fazer o negócio acontecer? Quais são, tipo, algumas dicas práticas, assim, para eles darem certo? vai lá, James. Começa o homem. James. Vamos lá, eu acho que pra mim a maior dica seria deixe o processo pré-call, tipo, muito bem feito. Uhum. Não objeção, não condição, deixa o processo muito bem feito, deixa a oferta muito escancarada. Esse é o Uhum. 80-20. Depois disso é técnica de vendas. Uhum. Simples. Cara, eu tenho duas dicas. Eu acho que a primeira é autoconhecimento, cuidar da sua saúde mental. Não tem como você liderar o outro, cuidar da saúde mental do outro e de um time de pessoas se você não estiver bem. Nenhum líder consegue fazer outras pessoas performarem se ele não estiver bem. E a segunda é não tenha medo de conversas difíceis. Você vai precisar ter muitas. E não queira ser gostado. Queira ser eficaz. É. Queira fazer as pessoas performarem. Fazer adulto performar é uma tarefa extremamente difícil. Saiba onde você está entrando. Saiba que fazer adulto performar, você vai ter que fazer o que é melhor para os seus liderados, não o que eles querem. E isso você precisa ter bala na agulha para fazer. Então, O que eu diria, assim, a minha principal dica é o seguinte, eu vejo muito empresário que não tá disposto a descer pra fazer. Tipo, cara, isso é o que mais tem. parece um rato, assim, é uma pessoa, assim, ela tem tanto medo de venda que ela se esconde, sabe? Tipo, é muito mais fácil terceirizar a culpa, né? Não, a culpa é do vendedor, não sei o quê. Cara, desce e faz. Tipo, não é a sua empresa? Não é a parte mais importante da empresa? Desce e faz a call. Desce e liga pro lead, pô. Eu vejo muito empresário que foge disso, sabe? Tipo, é impressionante. Então, assim, a minha maior dica pro empresário é, cara, você não precisa ser o melhor vendedor do mundo, você não precisa entender puramente o processo comercial, mas acompanha de perto. Pelo menos até a sua operação estar num determinado nível de maturidade, em que, cara, beleza, agora sim eu tenho um head, eu tenho um gerente, eu tenho os vendedores. Então, tipo assim, aí talvez nesse momento você vai precisar focar mais no estratégico. É o meu plano na empresa. Eu não vou ficar fazendo call de venda, tipo assim, igual eu faço pra sempre. Eu quero fazer vendas maiores, tipo assim, pô, ticket de 500 mil, ou então uma venda, tipo assim, um one to many, né? Um pra muitos, são tipo evento presencial. Então, eu quero focar mais nesse tipo de venda. E aí, pra isso, eu preciso ter um time comercial. Só que, se precisar de algum momento descer e fazer, eu construí, eu fiz 1 milhão de vezes, eu consigo descer e fazer. Isso é muito importante até mesmo pro time. Sim. Porque se o time não sentir que você consegue liderar pelo exemplo, que você é um líder inspirador,
eles não te respeitam. Exato, E eles não compram a E eles não missão da compram empresa. você. exato. Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, muito parte do Matheus, ele ficar ali, né, com as nossas ideias, tipo assim, ele vê que a gente Sim, faz. exato. Por exemplo, o Gabriel pegou lá um final de semana e ligou o dia inteiro pra todos os líderes, agendou 8, 10 calls. Um Aí dia o só. Matheus viu que, pô, Foi, peraí. foi tanto E, que eu falei com ele, mano. O resultado você fez uma semana, mano. Eu fiz em um dia, entendeu? Toma cuidado com isso aí. E a conversa comigo é diferente. Aí ele falou, não, mas como é que você tá qualificando? Mano, tá aqui a minha ligação gravada pra você escutar, o jeito que eu chamei e tal. E lá no grupo, como é que é lá no grupo lá? Se eu ver que a Michele caiu em 1 minuto, não chamou, eu já Eu vou peguei. chamar. Já tá na minha propriedade no Vibe Drive. O cara é meu, perdeu. Eu já coloco, eu faço questão de mandar assim. Já peguei, 2 minutos depois, o cara atendeu, agendado. É. E eu mando no grupo e marco. Entendeu? Agora eu parei de Com o fazer isso porque eles Gabriel, já entenderam, Mas entendeu? ele é louco. Mas é fominha, né? É. É, fominha. Pô, leite qualificado. Não, eu acho muito bom. Assim, Sim. eu gosto de venda, pô, assim. A gente puxou uma venda boa essa semana, tipo, eu particularmente gosto muito de vender, velho. É um negócio que Vendas é a melhor habilidade do mundo. é um negócio muito massa de fazer. Sim, total. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Vocês querem falar alguma coisa final aí? Sensacional, o podcast com a Braba, a que me ensinou a vender. A única closer mulher que eu conheço que saiu do Brasil foi jogar o jogo lá fora. A Eu brava. comecei em A dólar. brava. Nami. Minha A braba. única. Se não fez em dólar, nem converso com você. Você conhece alguém que vendeu em dólar? Tudo bom? Maravilhoso. Bom, então acho que pra finalizar aí, se você é empresário e tá assistindo esse podcast, queria te dizer que você não precisa fazer tudo sozinho, né? Você pode ter ajuda. A minha empresa Next Level Sales é focada em implementação comercial para outras empresas que vendem produtos caros, né? Serviços também, e que querem escalar para 7 dígitos mensais. É isso mesmo. A Sim. gente recentemente parou de focar só em recrutamento, né, Gabriel? Sim. E agora a gente foca em, de fato, implementar pessoas, processos, rotinas, ferramentas, né? E dar inteligência de dados para que você possa escalar a sua empresa para literalmente mais de R$1 milhão mensal. A gente não fez isso não fez uma, 2, nem 3. E foram algumas dezenas de vezes que a gente fez isso. Exato. Então, se você tiver interesse em ter a nossa ajuda para poder fazer isso, link aqui abaixo na descrição. Conhece mais sobre a gente e marca um bate-papo, né? Exato, exato. X-Level Sales é o futuro. Tamo junto. Valeu.